bonitos e bonitas, como é que vocês estão? Aqui é a Promari e nesse vídeo nós veremos sobre potenciação e radiciação. A radiciação nós veremos somente até a raiz cúbica, certo? E potenciação nós veremos algumas propriedades. Então, o que é a potenciação? A potenciação basicamente é uma operação, né? Uma forma diferente aí de nós calcularmos. Então, nós temos uma base elevada a um expoente. Como assim? Por exemplo, se nós tivermos aqui o 2 com o 3 em cima, 2 elevado a 3, isso é chamado de 2 elevado ao cubo. O que isso quer dizer? Que esse 2, que é a base, o número que fica embaixo é a base, ele vai ser multiplicado por ele mesmo quantas vezes o expoente mandar. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, uma forma diferente aí da gente escrever a multiplicação de números por eles mesmos, né? Então, sempre quando um número multiplicar por ele mesmo sucessivas vezes, nós podemos escrever isso em forma de potência, né? De potenciação. Então, nós temos que o número que fica embaixo é chamado de base, esse daqui é o expoente e o resultado é a potência, certo? Então, aqui nós veremos algumas propriedades, não todas, certo? Porque como essa aula aqui está sendo direcionada, né, para quinto ano, o que nós veremos aí? Somente 3 propriedades. Lembrando que a potenciação ela tem mais propriedades. Então, quando nós temos multiplicação de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Nesse caso aqui, a nossa base é A, então a gente repete o A e soma o M com o N. Vamos ver aqui um exemplo numérico, né? Se nós tivermos 3 elevado a 2 vezes 3 elevado à quinta. Sempre que a gente tiver aí multiplicação de potências de mesma base, nós podemos repetir a base, no caso aqui é 3, né? E somar os expoentes, 2 mais 5. E isso é igual a 3 elevado à sétima potência, certo? Agora, a segunda propriedade. Quando nós temos divisão de potência de mesma base, nós podemos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vamos supor se aqui nós tivermos 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado a 1. Então, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. Então, isso é igual a 3 elevado ao cubo, certo? E a propriedade 3, que é a potência de potência. Então, quando nós tivermos aí uma potência, entre parênteses, elevado a outra, nós iremos fazer a multiplicação entre essas potências, né? Entre esses expoentes. Então, se nós tivermos aqui 5 ao quadrado elevado ao cubo, isso aqui vai ser o mesmo que 5, 2 vezes 3 é 6, 5 elevado à sexta potência. E uma outra coisa importante aqui de se dizer é que todo número que a gente eleva a 1 é igual a ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 é 5. E todo número não nulo aí que a gente eleva a 0, por exemplo, 7 elevado a 0, isso é igual a 1. E 0 elevado a qualquer coisa é 0, certo? E o 1 elevado a qualquer coisa é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? E mais uma outra coisa. Quando nós temos aí só um número, sem nenhum expoente escrito, esse número está sendo elevado à primeira potência, né? Então, se nós temos aqui só o número 10, por exemplo, esse 10 é a mesma coisa de 10 elevado a 1. Por quê? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Agora, uma coisa bem importante, ó. Então, nós temos aí a base é a que obedece.
e o expoente é o que manda. Como assim? O expoente, ele é o valor que indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então, o expoente, ele manda, né? Ele manda na base. Como assim? Ele fala para a base quantas vezes ela vai multiplicar por ela mesma. E a base é o valor que será multiplicado sucessivamente. Então, aqui o expoente, ele está dizendo que a base, que é o 6, vai multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é igual a 36, certo? E aí, uma outra forma, se nós tivermos aqui 6 vezes 6 vezes 6, como que a gente escreve isso em uma só potência? Repete o 6, como o 6 está multiplicando por ele mesmo 3 vezes, coloca o 3 ali no expoente, certo? E aí a gente chama ele de 6 elevado ao cubo, né? Quando está elevado a 3, a gente fala elevado ao cubo. E uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção é o seguinte: 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, certo? E o que costuma acontecer é confundir e falar que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 2. Isso aqui não é verdade, isso é um absurdo, tá? Então, nós temos ali o 3 é a base, elevado a 2. O 2 está indicando que o 3 vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, se nós temos aqui 5 vezes 5, isso é igual a o 5 elevado a 2. Por quê? Isso quer dizer que o 5 está multiplicando por ele mesmo 2 vezes. E aqui de cá, mais uma forma errada, né? Se nós tivermos ali 5 elevado ao cubo, isso aqui não é a mesma coisa que 5 vezes 3, certo? 5 elevado ao cubo é o mesmo que o 5 vezes ele mesmo 3 vezes, ok? E agora vamos fazer aí alguns exemplos. Ó, nós iremos calcular aqui as potências. Então, nós temos aqui letra A, 2 ao cubo, que nós já até calculamos essa, né? Letra B, 5 elevado à quarta potência. Letra C, 7 ao quadrado. E letra D, para finalizar aqui, 13 ao quadrado. Então, vamos lá. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Agora, a letra B. 5 elevado à quarta potência. É a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 5 vezes ele mesmo, 4 vezes. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5. Vamos calcular aqui no cantinho. 5 vezes 5 é 25, fica o 5, sobe o 2 adicionando. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12, fica 2, sobe 1 adicionando. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 625. E agora, o 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é 49. E agora a letra D, 13 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é quando está elevado a 2, tá bom? Então, isso é o mesmo que 13 vezes 13. E aí, vamos calcular quanto que é 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1, 1. Então, 9, 3 mais 3 é 6 e desce 1. Então, 3 elevado a 2 é a mesma... 13, né? Elevado a 2 é a mesma coisa que 13 vezes 13, que fica 169. Certo? E aí, turminha, o que é quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito é quando nós multiplicamos dois números iguais e o resultado é o quadrado perfeito. Então, por exemplo, 49 é quadrado perfeito, porque se a gente tirar a raiz quadrada do 49, isso vai dar 7. E nós veremos isso daqui a pouco, né? Agora, sobre a radiciação. Nós temos aqui uma raiz, né?
Ó, a raiz, que é chamada de radical. O númerozinho que fica aqui é o índice. O que está aqui dentro é o radicando. E o resultado é a raiz. Certo? Então, quando nós temos o 2 aqui, ou quando nós não temos o 2, isso é a raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada do 4 é o 2. Mas por que a raiz quadrada do 4 é o 2? Porque, ó, raiz quadrada do 4 é 2. Pois, que número que a gente eleva ao quadrado que dá 4? É o 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Ou outra forma de pensar, que número multiplicado por ele mesmo que dá 4? É o 2. Aqui nós temos sobre a raiz quadrada, né? Podemos pensar em qual número que elevado ao quadrado dá o resultado que está dentro da raiz, que é o que nós fizemos ali anteriormente. Então, por exemplo, aqui, nós temos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Se nós fizermos a raiz quadrada do 1, isso vai ser 1. Por quê? O número que é elevado ao quadrado dá 1 é o 1, por isso que a raiz quadrada do 1 é 1. Agora o 2. 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz quadrada do 4 vai ser 2, porque 2 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4. Outro exemplo, 3 ao quadrado é 9. Então, raiz quadrada do 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E assim sucessivamente. Essa tabelinha aqui é interessante que a gente pratique ela, né? Dê uma estudada, uma olhada, porque com o tempo vai se tornando uma coisa natural e algumas raízes quadradas aí, né? A gente acaba decorando, certo? Decorando de tanto fazer, né? Por exemplo, aqui, se eu quero saber a raiz quadrada de 841, eu tenho que pensar no número que dá, que o número que é elevado ao quadrado dá 841, que no caso ele é o 29, certo? Mas nem tudo é só assim, nossa, eu vou ter que pensar no número. Daqui a pouco nós vamos ver aí como que pode descobrir isso sem ser só assim, pensar de imediato. Agora, a raiz cúbica, na raiz cúbica nós podemos pensar em qual número que elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, dá o resultado que está dentro da raiz. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 8. Por que raiz cúbica? Porque tem o 3 aqui no índice, né? Então, que número que elevado ao cubo é igual a 8? Vai ser o 2, né? Porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Mas uma forma da gente descobrir isso, sem ser só assim, em pensamento, né, ter que ficar refletindo sempre, é a gente fatorar esse número. Ó. Por exemplo, se eu fatoro aqui o 8, então divido por 2. 8 dividido por 2 é 4, divido por 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2, divido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Como é raiz cúbica, eu agrupo os três números. Então, isso aqui é 2 ao cubo, certo? Então, a cada grupinho de 3, quando é raiz cúbica, sai da raiz. Por quê? Raiz cúbica de 8 vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica do 2 ao cubo. E aí, como deu aqui a potência é 3 e o índice é 3, o expoente é 3 e o índice também, esse número sai da raiz. Então, raiz cúbica de 8 é 2, certo? Lembrando que a melhor forma de estudar não é só ver o vídeo, né? É fazer o quê? Pegar um caderninho e fazendo os exemplos também e tentando fazer cada passo a passo. Então, aqui nós iremos aprender sobre a decomposição, certo? Nós vimos aqui que nem sempre é só pensar em um número, nós podemos decompor o número para achar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e por aí vai. No caso aqui, nós estamos vendo só sobre raiz quadrada e a raiz cúbica. Então, nós temos aqui a raiz quadrada do 144. Lembrando que, quando decompomos com raiz quadrada, a cada dois números, um sai da raiz, certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada do 144. Nós vamos decompor aqui o 144. Então, 144... Vou começar dividindo por 2. 144 dividido por 2 vai ser igual a 72. Então, vamos colocar o 72 aqui.
72 dividido por 2 é igual a 36. 36 dividido por 2 é igual a 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. Aí agora por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. Então, como aqui é a raiz quadrada, a cada dois números, um sai da raiz. Certo? Então, nós iremos criar aqui grupinhos de 2 em 2. Então, temos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ao quadrado é quando está elevado a 3, né? Então, aqui, se for para a gente reescrever, né? Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, a cada dois números, ele sai da raiz, né? Ó, a cada dois, um sai. Então, aqui a gente pode escrever assim, reescrever, ou só pensar: se eu juntei 2, um saiu da raiz. Se eu juntei mais 2, mais um saiu da raiz. Se eu juntei mais 2, mais um saiu da raiz. Opa, que é 3, né? Certo? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada do 144 é igual a 12, porque 12 vezes 12 é 144, certo? E aí, lembrando que é preciso que vocês treinem aí também, né? Façam os exemplozinhos. Nessa parte aqui de cima, ó, se a gente quiser escrever desse jeito, é só pensar que esses aqui estão sendo livres, né? Certinho? E agora a raiz quadrada de 625. Lembrando que para ser raiz quadrada não precisa ter esse 2 ali explicitamente, tá? Se não tiver aparecendo nada, o número ali também é o 2. Então, agora nós iremos fatorar o 625. Então, 625, como termina com 5, quer dizer que ele é divisível por 5. 625 dividido por 5, isso vai ser igual a 125. 125 dividido por 5 é 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, a cada 2, 1 sai da raiz, né? Então, nós temos aqui 5 ao quadrado e 5 ao quadrado. Se a gente conseguiu formar aí dois grupinhos, isso quer dizer que vai sair da raiz o 5 vezes o outro 5, porque a cada 2, como é uma raiz quadrada, um sai da raiz. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Outra forma da gente escrever isso seria a raiz quadrada de 625 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, quando aqui dentro nós temos uma multiplicação, os nossos expoentes são iguais aos índices, porque senão não está aparecendo nada aqui, aqui é a raiz quadrada, né? Aqui cancela, sai da raiz. Esse aqui cancela, sai da raiz também, certo? Então, temos essas duas formas de pensar. Mas aqui é bem simples, né? Pensarmos que a cada 2, um sai da raiz, certo? E agora, os exemplozinhos sobre raiz cúbica, que é o mesmo esquema, né? Só que na raiz cúbica, quando decompomos com raiz cúbica, a cada 3, um sai, certo? A cada 3, um sai. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 125. Então, nós iremos fatorar o 125, ao invés de ficar pensando no número, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, ou um número elevado ao cubo elevado a 3, que dá 125. Então, 125, como termina com 5, nós sabemos que ele é divisível por 5. Então, vou começar ali por 5. 125 dividido por 5 é 25. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Então, como aqui é raiz cúbica, a cada 3, 1 sai, certo? Então, isso ali seria 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 ao cubo, né? Então, a cada 3,
1 sai. Então, quem vai sair é o 5, né? Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Certinho? E agora, o último exemplo. Não se esqueça de pausar o vídeo, tentar fazer e depois despausar e corrigir para ver se deu certo. Nós temos o 343 e a raiz cúbica do 343, né? Então, aqui, o que nós faremos? Nós iremos testar aqui. O 343, ele não é um número par, então isso significa que ele não vai ser divisível por 2. Para saber se ele é divisível por 3, nós temos que somar os algarismos. 3 mais 4 mais 3, que dá igual a 10. 10 é múltiplo de 3? Não. Então, ele também não vai ser divisível por 3. E aí, vamos pensar aí nos primeiros números primos, né? Que é o 2, o 3, o 5 e o 7. São os números primos do 1 ao 10. Então, por 2, a gente já viu que não dá. Por 3 também não. Por 5 também não. Por quê? Porque para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Agora, vamos testar por 7. Como que a gente vai fazer esse teste? Armando aqui a divisão, né? Opa! Então, 343 dividido por 7. 34 dividido por 7 é igual a 4, porque 4 vezes 7 é 28. 34 menos 28, isso aqui é igual a 6. E aí desce o 3. 63 dividido por 7 é 9. 9 vezes 7, 63. Então, isso quer dizer que o 343, ele é divisível por 7. 343 dividido por 7 é 49. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, na raiz cúbica, a cada 3, um sai da raiz, né? Então, como ali nós temos que o 343 é 7 vezes 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 7 ao cubo, isso quer dizer que a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Certito? Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa é só comentar aí embaixo. E até o próximo vídeo.